sir. Reading you loud and clear. Clear, clear, clear. The clock has started. The clock has started. 5, 4, 4, 3, 2, 1. Liftoff. We have a liftoff. Oi, pessoal! Essa aqui é a resolução de exercícios, né, solicitada por vários alunos, daquela lista que eu mandei antes das férias, né, com os exercícios da plataforma Geek, envolvendo concentração e diluição de soluções. Eram 14 exercícios, aqui eu só coloquei 7, o passo a passo de cada um, e na parte 2 vão os outros 7. Essa primeira parte, o objetivo é o quê? Que vocês verifiquem onde erraram, alguma parte que ficou um pouco obscura e não considerem que essa é a parte final do estudo. Assistam a resolução, tentem acompanhar o passo a passo e aproveitem os fóruns para tirar dúvidas de alguma etapa que não ficou tão clara. Tudo bem? A primeira questão, ela dizia: o teor de vitamina C em uma determinada bebida de soja com sabor morango foi determinado como sendo de 30 mg em uma porção de 200 ml. O exercício ele deu, né, a massa molar da vitamina C, que é 176 gramas por mol. O que é essa massa molar? Vamos lembrar. Lá na tabela periódica a gente tem a massa atômica de cada átomo. A molécula da vitamina C, eu peço que vocês busquem aí, olhem no celular, é uma molécula bem grande. E ele foi contando cada carbono, oxigênio, a quantidade deles e chegou a essa massa total de 176 gramas, né? Para cada mol. E aí ele pergunta, se eu tenho em 200 ml 30 mg de vitamina C, como que eu traduzo essa concentração em milimol por litro? Esse M antes do mol não é um erro de digitação. Eu vou mostrar para vocês no final do exercício como faz a conversão. E esse L elevado a menos 1 é igual a barra L. Quer dizer que o mol está dividido por litro, tá bom? Vamos acostumar com essa nomenclatura. Então, a primeira informação que a gente tira é que 200 ml de bebida tem 30 mg de vitamina C. A massa molar da vitamina C é 176 gramas por mol, então a gente não vai ter trabalho com isso. Agora a gente precisa converter 30 miligramas em mol, né? Para saber a concentração da vitamina C em mol por litro, que é o que ele pede. Então, a gente sabe que a concentração molar, né, é igual a massa, o número de mols dividido pelo volume. O número de mols, eu estou me referindo ao número de mols de vitamina C na bebida, que eu não sei ainda. E o volume é o volume de bebida que eu tenho, que é o meu parâmetro. Aqui no exercício ele deu 200 ml. Como ele vai pedir a concentração em milimol por litro, eu já vou converter esse volume de mililitro para litro. 200 ml é igual a 0,2 litros, certo? Fiz essa conversão automaticamente. Lembrando que 1 litro é igual a 1000 ml. Vamos começar calculando o número de mol de vitamina C na bebida, que é a parte crucial do exercício. Fazendo isso, o resto tá fácil. Então, a gente sabe que 176 gramas de vitamina C correspondem a 1 mol. Essa é a definição da massa molar. Eu tiro isso da definição desse item, desse dado. 1 mol de vitamina C tem 176 gramas. Ponto. E aí o exercício falou, em 200 ml eu tenho 30 miligramas. 30 miligramas correspondem a 30 dividido por 1000 gramas, que é igual a 0,03 gramas. Portanto, 1 mol de vitamina C tem 176 gramas. Quantos mols vão corresponder a 0,03 gramas de vitamina C? Regra de 3. Eu quero encontrar o valor do X que está aí, tá bom? Então, a quantidade de mols
que corresponde a 0,03 gramas de vitamina C, é, resolvendo a regra de 3, 1,7 vezes 10 elevado a menos 4 mols de vitamina C. Nesse momento, se você ficou com dificuldade nesse cálculo, é o momento de você dar o pause, fazer, encontrar os dados e aí sim você segue adiante, ok? Para quem já pegou fácil, vamos para frente. Para encontrar agora a concentração, eu tenho o número de mols, eu tenho o volume. A concentração vai ser 1,7 vezes 10 a menos 4 mol de vitamina C, que é a quantidade que eu encontro em 30 miligramas, dividido pelo volume do meu copinho, que é 0,2 litros. Eu já converti os 200 ml em litros. A concentração vai ser, podem conferir na calculadora, 8,5 vezes 10 a menos 4 mols por litro. E aí, ele não pediu o número de mols, né? Ele pediu em milimol por litro. O que é milimol? 1 milimol é exatamente a 1 mol dividido por 1000, ou 10 a menos 3 mols, né? 1 milimol é 1 mol dividido por 1000. Sempre que eu tenho esse M minúsculo na frente de uma unidade, quer dizer que eu estou dividindo essa unidade por 1000. Mililitro é 1 litro dividido por 1000. Miligrama, 1 grama dividido por 1000. Entenderam? Então, se a minha concentração em mol por litro deu 8,5 vezes 10 a menos 4, para converter em milimol por litro, eu tenho que 8,5 vezes 10 a menos 4, vou multiplicar pelo meu fator de conversão, que é 1 milimol equivale a 10 a menos 3 mol, é só multiplicar por isso. Corto mol com mol, fico com 8,5 vezes 10 a menos 1 mol. Pessoal, quem tiver dificuldade com notação científica, manda um abraço lá para a Josi, para professor de matemática, Leandro, enfim, pede ajuda. 8,5 vezes 10 a menos 1 é 0,85 milimol. Outra dica que eu dou é, tem diversos canais do YouTube com vídeos de 2, 3 minutos que eles fazem uma revisão bem básica e aí você pega o ritmo, tá? Então, esse aqui é um dos exercícios mais trabalhosos dessa primeira parte da lista, tudo bem? Item C, 0,85. Eu não vou falar sobre acertos e erros porque eu achei um pouco misterioso essas porcentagens, mas, por favor, estudem. Esse conteúdo ele é super importante não só para a nossa matéria, mas quem pretende prestar vestibular e também para quem pretende trabalhar com qualquer área de engenharia, ciências e medicina, saúde, enfermagem. Todo mundo precisa entender, nutrição também, como calcular essas concentrações, tá bom? Tem-se 50 ml de uma solução que é 0,1 molar. Atentem-se a esse M maiúsculo. Molar é a mesma coisa que eu dizer 0,1 mol por litro, tá? Eu posso representar das duas formas. De nitrato de prata. E aí tá o símbolo da solução de nitrato de prata. Quando eu adiciono 150 ml de água nessa solução que eu já tinha pronta, ela vai passar a ter concentração de... Então, vamos entender. Eu tinha uma solução com 50 ml, com a concentração de 0,1 mol por litro de nitrato de prata. Aí, eu adicionei 150 ml. Então, o meu volume 2 é 50, que eu já tinha, mais 150. Então, o meu volume 2 é 200 ml, ok? 150 mais 50. Quando eu adiciono mais 150, a minha solução passa a ter um volume maior. E ele quer saber qual que vai ser a concentração da solução quando eu adicionar essa água, né? A mais, quando eu adicionar esses 150 ml de água. E a fórmula que a gente pode utilizar é aquela bem fácil. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Substituindo os valores aqui na fórmula, né? O C1, V1, C2, V2, eu vou ter que a concentração final
é igual a 0,25 mol por litro, ok? Aí, aqui tá o passo a passo da continha que eu fiz, tá? Mas lembrem-se, dificuldades entre o passo, essas 3 últimas linhas aqui, é dificuldade com equação de primeiro grau em matemática. Bom, questão 3. O ácido fosfórico é um dos componentes presentes em determinado refrigerante. A gente conhece o ácido fosfórico, a Coca-Cola é riquíssima em ácido fosfórico, tá? E ela forma uma solução, a concentração de ácido fosfórico nesse refrigerante é de 0,49 gramas por litro. Então, eu sei a concentração em gramas por litro de ácido fosfórico no meu refrigerante. Eu quero saber em mols por litro, converter grama por mol. Lembrando que são 2 formas de eu contar matéria, uma em massa e outra em mol. Mol, eu estou falando das moléculas e das partículas. Dessa vez, ele não me deu a massa molecular do ácido fosfórico. Ele deu as massas atômicas, né, do hidrogênio, do fósforo e do oxigênio. Vamos ver, então, o passo a passo. A concentração de ácido fosfórico no refrigerante é 0,49 gramas por litro. Então, eu quero obter, a partir desse valor, a concentração em mol por litro. Então, o primeiro passo é calcular a massa molar de ácido fosfórico. Para calcular a massa molar, eu vou usar os meus dados de massa atômica. Depois, eu vou calcular a quantidade de mols correspondente a 0,49 gramas, que é a massa de ácido fosfórico que eu tenho em 1 litro. Se eu calcular, converter essa massa em mols, eu vou saber a quantidade de mols em 1 litro. Para aí sim calcular a concentração do ácido agora em mol por litro. Então, primeiro passo, a massa molar do ácido fosfórico, né? Eu tenho 3 átomos de hidrogênio, a massa atômica do hidrogênio lá em dados, aquele cor de laranja, é 1, né? Então, 3 vezes 1, mais 1 átomo de fósforo, que é o P, que é massa atômica 31, mais 4 vezes 16, a massa atômica do oxigênio, né? Eu tenho 4 oxigênios no ácido fosfórico, H3PO4. Então, eu vou ter que a minha massa molar, ou massa molecular do ácido fosfórico é 98 gramas por mol. Agora, eu quero saber quantos mols eu tenho em 0,49 gramas. Pela massa molar, 1 mol tem 98 gramas. Então, 0,49 gramas correspondem a quantos mol? Fazendo o X, né, da regra de 3, eu tenho que 0,49 gramas correspondem a 0,005 mols. Ok? Agora que eu sei a quantidade de mols que equivalem a esses 0,49 gramas, eu vou calcular a concentração em 1 litro. Então, a concentração vai ser o quê? Essa quantidade de mols dividido pelo volume do refrigerante. Essa concentração era em litro, então dividido por 1 litro. Então, a minha concentração é 0,005 mol por litro. Se eu for converter para a notação científica, 5 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Por que eu sei que é 10 elevado a menos 3? Quantos zeros eu tenho na frente do 5? 1, 2, 3. Eu conto, inclusive, aquele que vem antes da vírgula. Então, 5 vezes 10 a menos 3, mol por litro. Só um truque. Então, conta a quantidade de zeros que vem na frente do número, né, do primeiro número, e coloca ele lá no expoente do 10. Essa aqui é mais de análise, então vocês não precisam fazer nenhum cálculo. É mais perceber que esse gráfico, né, ele pede para analisar a figura e ele pede para dar um título, né? Como que eu vou chamar essa figura e qual a alternativa que melhor traduziria esse processo que ela representa. Então, no eixo Y, a gente tem a concentração de álcool no sangue. E no eixo X, o tempo. Então, é a concentração de álcool ao longo de um período. De cara, a gente já vê isso. Agora, vamos analisar os títulos. O item A, ele fala a concentração média de álcool no sangue ao longo do dia. Bom,
Se fosse ao longo do dia, eu teria que ver pelo menos 24 horas. Então, não faz sentido, a gente está vendo ali uma faixa de 8 horas. Depois ele fala da variação de frequência da ingestão de álcool ao longo das horas. A gente vê apenas uma curva, só uma subida. Vocês estão vendo que tem uma subida e uma subida e uma descida para todas elas, para todas essas amostras. Se eu tivesse várias subidas, aí eu teria várias ingestões. Então, a concentração de álcool, ela só aumenta uma vez. Então, eu ingeri o álcool uma vez. Então, não tem a ver com a frequência de ingestão de álcool, que aí seriam várias vezes que a pessoa estaria ingerindo. O item C, ele fala da concentração mínima de álcool no sangue a partir de diferentes dosagens. Não tem nada relacionado com o tempo essa legenda, então a gente pode desconsiderar. Antes de ir para o item D, eu copiei lá do Geek, eu dei o print, então a gente já sabe qual é a certa, né? Mas representação gráfica da distribuição de frequência de álcool em determinada hora do dia. Determinada hora do dia, a gente está falando aqui de várias horas, então não faz sentido. E no D, estimativa de tempo necessário para metabolizar diferentes quantidades de álcool. Então, a concentração, a gente pode ver que a ingestão tem ingestão alta, né, de 90, depois tem ingestão de 70, 40, né, que é onde o pico vai, que é a hora que a quantidade de álcool que a pessoa ingeriu, e depois esse pico desce, que é o álcool sendo metabolizado pelo corpo. E ele não é metabolizado igualmente. Então, quem tomou a maior quantidade de álcool, só depois de 7 horas que esse álcool some do corpo. Quem tomou a menor quantidade, lá os 20 miligramas, né, em massa, depois de 2 horas já não tem mais álcool no corpo, entende? Então, essa é a interpretação do gráfico. Quanto mais álcool você ingere, mais tempo leva para ele sair do seu organismo. Tá bom? Então, item D de dado. Bom, questão 5. Os efluentes industriais, eles devem ser criteriosamente tratados a fim de se evitar a contaminação de rios e lagos por compostos e metais tóxicos. A análise química de uma amostra de 5 litros de um efluente industrial indicou a presença de 400 miligramas de cromo. Cromo é um metal super tóxico. Quem já assistiu o filme Erin Brockovich com a Julia Roberts, tem uma história bem legal falando sobre uma cidade que sofreu com essa contaminação. Então, eu recomendo que vocês assistam e o filme é muito bom também. Bom, aí a gente vê que nessa amostra, 5 litros do efluente tem 400 miligramas de cromo. Ele também dá a densidade do efluente. Vai ser útil em algum momento aqui do exercício, tá? É correto afirmar que o teor de cromo encontrado na amostra em ppm foi de ppm partes por milhão. Então, não basta a gente calcular a concentração de cromo nessa amostra, a gente vai ter que dar na unidade que ele pede. Então, vamos ter que dividir o problema em partes. A quantidade de volume, né, de efluente que a gente tem como amostra é de 5 litros. A massa de cromo que a gente encontrou nessa amostra de 5 litros foi de 400 miligramas. E a densidade do efluente está aí também, que foi um dado do exercício. Agora, qual que é a quantidade de cromo em partes por milhão, ppm? Ele quer uma concentração em partes por milhão, e a gente vai falar melhor disso no decorrer do exercício. Primeiro, vamos dividir o exercício em partes, calculando inicialmente a concentração de cromo na amostra em gramas por ml. Por que em gramas por ml, né? Porque é a mesma unidade da densidade. A gente vai usar essa densidade nos cálculos, né, para fazer uma comparação, já vamos deixar todo mundo com a mesma unidade, ok? Lembrem dessa dica, a unidade é essencial, sempre trabalhar com a unidade do lado dos números. Então, vou transformar a massa de cromo em gramas e vou ter que transformar o volume de efluente em ml. A segunda etapa vai ser calcular o teor de cromo em ppm, ok? Então, vamos lá para a primeira parte, calculando a concentração de cromo na amostra em gramas por ml. A gente sabe que a concentração é igual a massa pelo volume, ok? A massa é 400 miligramas. Para já converter ela em gramas, a gente divide por 1000.
Então, 400 vezes 10 a menos 3, lembrando que 10 a menos 3 é igual a 1 sobre 1000. Estudem notação científica, estudem potência. Então, 400 vezes 10 a menos 3 gramas sobre 5 vezes 1000 ml. 1 litro é igual a 1000 ml. 10 elevado a 3 é igual a 1000. Então, a gente tem... Epa! Ficou a cópia aqui. Se eu resolver, né, dividir um pelo outro, eu tenho que 400 vezes 10 a menos 3 dividido por 5 vezes 10 a terceira é igual a 8 vezes 10 a menos 5 gramas por ml. A partir da densidade, a gente vai verificar que, olha só o valor da densidade do efluente, marquei em azul agora. 1 grama de efluente é igual a 1 ml. Então, se eu tenho ali na minha concentração, que eu calculei aqui atrás, 8 vezes 10 a menos 5 gramas por ml é a concentração de cromo no efluente. Então, para cada grama de efluente, né, eu tenho 8 vezes 10 a menos 5 gramas de cromo, porque a ml de efluente para grama de efluente é 1 para 1, ok? Então, eu tenho que 8 vezes 10 a menos 5 gramas de cromo por grama de efluente. Lembrando que esse 10 a menos 5 quer dizer que é 0,408, então é um número bem pequenininho por grama. E aí? Calculando o teor em ppm. ppm é partes por milhão. O que significa? Em 1 milhão de partes de amostra, então em 1 milhão de pedacinhos, quantos desses pedacinhos são cromo? Uma regra de 3, gente. Então, eu sei que para cada grama de efluente, eu tenho 8 vezes 10 a menos 5 gramas de cromo. Em 1 milhão de partes de efluente, quantas partes de cromo eu teria, né, convertendo para a unidade que eu quero? Já que 1 grama de efluente equivale a 8 vezes 10 a menos 5 gramas de cromo. Fazendo a regra de 3, para encontrar o valor de x, x é igual, esse valor aqui vai dar igual a 80. Então, eu tenho 80 partes por milhão de cromo. Então, a cada 1 milhão de partes de efluente, eu tenho 80 partes de cromo, que é a alternativa D. Tudo bem? Seguindo para a questão 6. Sulfato de alumínio, ele é utilizado como clarificante no tratamento de água, pela ação dos íons alumínio que agregam material em suspensão. Nesse momento eu vou trazer um vídeo para vocês, que eu peguei lá no YouTube um trechinho de 1 minuto só mostrando como é que funciona. Eu tenho aquela água turva, quando eu adiciono o sulfato de alumínio, a solução de sulfato de alumínio, ele aglutina, ele transforma toda aquela turbidez numa geleca, arranca essa sujeira da água, né, que afunda, e a água passa a ficar mais limpa. Então, é uma das etapas de purificação da água, tá? Vou mostrar um vídeo para vocês. Não é uma etapa única e não é o suficiente para tornar a água potável, mas é uma etapa muito importante, ok? Bom, pessoal, eu vou falar agora de um fenômeno que chama floculação. É uma etapa do tratamento de água e esgoto que vocês já estudaram comigo. Então, ele consiste na aglutinação dessa sujeira que é presente na água. A gente pode usar tanto o alumínio quanto o sulfato de ferro, sulfato de alumínio e sulfato de ferro, né? Então, eles vão fazer um experimento aqui no vídeo, onde eles vão pegar um balde aí, uma amostra de um rio bastante lamacento, né, com bastante lama, e aí estão 2 amostras iguais do mesmo rio. Em uma delas vai ser o controle, ele não vai colocar nada. Então, vai continuar água barrenta. E a outra ele vai adicionar 3 ml de sulfato de alumínio, que é a substância que a gente falou no exercício. Ele mexe e vai deixar esperando um tempo para ver o que acontece. Depois de poucos minutos, vocês podem ver que toda a sujeira, a lama, ela se junta, né, com o sulfato de alumínio e decanta ali no fundo do frasco. E não aconteceu com o frasco controle, né, porque não foi adicionada a substância, o sulfato de alumínio. Ele permaneceu sujo, né.
Já o sulfato de alumínio, a gente pode ver que a transparência da água aumentou bastante. E isso é só uma etapa do tratamento de água, a gente tem muitas outras depois. Então, num tratamento agora, a gente vai pensar em cálculos, né? Quanto sulfato de alumínio que eu vou utilizar. Se eu vou tratar 450 litros de água e vão adicionar 3,078 quilos de sulfato de alumínio, não houve variação de volume, eu quero saber qual que é a concentração de íons alumínio. Essa parte de íons, eu passei para vocês isso na lista de exercícios, mas é algo que a gente vai ter que ver com mais profundidade. A gente já começou a ver isso no primeiro ano do ensino médio, né, falando das cargas, né, dos cátions e dos ânions. E agora vai ser o próximo tema que a gente vai trabalhar, né, com a dissociação iônica. O volume, só registrando os dados aqui, o volume de efluente 450 litros, a massa de sulfato de alumínio que foi utilizada foi de 3,078 quilos, e eu quero calcular a concentração de íon alumínio, Al3+. Como que eu sei que é o Al3+? Pela tabela de cátions e ânions, que vocês já têm, a gente já trabalhou com elas, pela distribuição eletrônica, que vocês também já sabem fazer, tá? Tudo isso aí é material de consulta e também são ferramentas que vocês já sabem utilizar. E olhando também a estrutura molecular, né, o Al2SO4, se eu sei que o SO4 é -2, eu vou fazendo a distribuição de cargas, lembra a regrinha do cruz-credo, que a gente viu no primeiro ano do ensino médio, a gente consegue determinar que a carga do alumínio é +3, ok? Primeiro ano do ensino médio, esse conteúdo. Então, vamos ver o que é essa dissociação. Aí, aqui sim vocês não conhecem. Reação de dissociação do sulfato de alumínio em água. Então, o sulfato de alumínio em água, ele vai se dividir em cátions e ânions, ok? E lembrando que tudo tem que estar balanceado. Eu não posso ter um número diferente de cátions de um lado, ou diferente de alumínio do outro. Então, se eu for fazer o balanceamento, se eu for verificar a quantidade de átomos, elementos de cada lado dessa equação química, estão todos balanceados, ok? E fazendo a dissociação, eu vou ter o Al3 e o ânion sulfato SO4 2-. E por que tem o 2 e tem o 3? Aquela regrinha do cruz-credo. Eu tenho 2, olha lá, Al2, então eu tenho 2 cátions de alumínio, e o SO4 3 significa que eu tenho 3 ânions de sulfato, tá? Então, essa é a dissociação. Significa que a proporção, né, estequiométrica dessa equação química é que a cada 1 mol de sulfato de alumínio, quando eu dissolver em água, eu vou ter 2 mol do cátion alumínio mais 3 mols do sulfato, ok? Então, a concentração, né, de íons alumínio, ela vai ser diferente da concentração molar do sulfato, porque para cada mol de sulfato eu vou liberar 2 mols de alumínio. Então, isso aqui é uma estequiometria, tá ok? Sabendo isso, vamos dividir o nosso problema em partes. Primeiro, eu tenho que calcular a quantidade de mols de sulfato de alumínio que eu utilizei. Então, eu usei 3,078 kg de sulfato de alumínio. Quanto que isso é em mols? Depois, eu vou calcular a concentração de sulfato de alumínio em mol por litro. Quando eu encontrar a quantidade em mols, é só dividir pelo volume, que era 450 litros de água. E 3, a relação entre o sulfato e o sulfato de alumínio e os íons alumínio, que é 1:2, regrinha de 3 a gente vai fazer. Então, vamos para a parte 1, quantidade de mols de sulfato de alumínio, marquei em amarelinho aqui a primeira etapa. Ele já deu a massa molar lá do sulfato de alumínio, não vamos precisar calcular, 342 gramas por litro, por mol, desculpa. Então, 1 mol tem 342 gramas. Se eu coloquei 3.078 gramas, já converti aqui do programa aqui, quantos mols eu coloquei? Então, só fazer a regrinha de 3, né? Cruzei ali, eu tenho 9 mols de sulfato de alumínio. Então, 3,78 kg correspondem a 9 mols de sulfato de alumínio.
Agora ele pede, ficou ali errado, gente, ignore aquela figura ali com a resposta, tá? Por hora 2, calcule a concentração agora do sulfato de alumínio. Se eu sei que são 9 mols, a concentração é o número de mols pelo volume, eu tenho que a concentração vai ser igual a 0,02 mols de sulfato de alumínio. Ok. Mas e agora para os cátions alumínio? Se a relação era 1:2, o alumínio, o sulfato de alumínio eu tenho 0,02 mols, qual vai ser a concentração para os cátions alumínio? Eu faço a regra de 3 também, olha ali a cruzinha, mostrando que, ou posso fazer só a proporção, se 1 é ali eu dobrei, seria 0,4. E a resposta certa é 0,04 mol por litro. Tudo bem? Agora a última questão dessa primeira parte, eu sei que está cansativo, vamos firmes. Uma solução isotônica de glicose utilizada para a infusão intravenosa possui concentração igual a 5% em massa. Então, 5% da minha concentração, né? Por exemplo, se eu tenho uma massa total de 100 quilos, 5 quilos é a glicose, ok? Isso é o 5%, 5 sobre 100. A respeito dessa solução, ele faz algumas afirmações. A primeira, então vamos analisar uma a uma. Em 500 gramas de solução existem 50 gramas de glicose dissolvida. Será? Vamos verificar. Então, analisando o item 1, se a solução é 5% em massa, é só a gente verificar que se 50 gramas é igual a 5% de 500. Vamos fazer um estudo da proporção. 5%, que nem eu disse ali no enunciado, em 100 gramas de massa, a gente teria 5 gramas de glicose, ok? Isso é 5%. Para chegar em 500 gramas, né, a partir de 100 gramas de massa, eu multiplicaria por 5. Então, em 500 gramas de massa, eu multiplico tudo por 5. Em 500 gramas de massa, 5 vezes 5 também, teríamos 25 gramas de glicose, e não 50. Então, essa primeira afirmação aqui está errada. Vamos estudar a segunda. 5% em massa de glicose correspondem a 5.000 partes por milhão em massa. Será? Vamos ver. Eu sei que são 5% em massa de glicose. 5 partes de glicose para 100 partes de solução. Isso é o 5% em massa. 5 partes de glicose para 100 partes de solução. Já o ppm, ele fala de partes por milhão. Para chegar em milhão, eu teria que multiplicar os 100, né? 100 partes de solução por 10.000, para ter 6 zeros, né? Se eu multiplicar por 10.000, eu não vou ter 5.000, vou ter 50.000 ppm. Por isso que está errado, ok? Então, não é 5.000 ppm, seria 50.000 ppm. E agora o item 3. 5% em massa de glicose correspondem a 50 gramas por litro. Então, de novo, a gente tem 5% em massa de glicose, que equivale a 50 gramas por litro. Será? A densidade da solução, ele deu no enunciado, ali embaixo, em laranja, né? É 1 grama por ml. Então, a gente pode dizer que a gente tem 50 gramas de glicose e 1 litro. É isso que significa 50 gramas por litro. Ou 50 gramas de glicose em 1.000 ml. Ou 50 gramas de glicose em 1.000 gramas. 50 dividido por 1.000 gramas é igual a 5 sobre 100. Cortando os zeros e as gramas, a gente tem igual a 5%. Então, 5% em massa de glicose está certo. 50 gramas por litro é exatamente 5% em massa de glicose, quando a nossa solução é água, né? A densidade dela é de 1 grama por ml. Então, a terceira está certa.
Em resumo, o item 1 e 2 estão incorretos, o terceiro está certo, alternativa C, apenas a alternativa 3. E é isso, essa foi a primeira parte dos exercícios. Parabéns para quem ficou até aqui e até a próxima!